Vamos para a nossa 12ª live. Em pleno feriado. Provavelmente vai ter pouca gente hoje, né? Hoje é véspera de feriado aí, feriado de São João. Principalmente a galera que é da Bahia tá viajando. Bom dia, Mariana. Bom dia, Ramon, meu lindo. Ramonetize. E aí, lindão? Valeu, irmão, tamo junto, viu? Amém. Bora, Alan, bom dia. Bora ver se vai dar gente nessa live aqui hoje. A galera provavelmente toda tá viajando, principalmente aí quem é da Bahia, porque aqui na Bahia São João é o São João, é um negócio fortíssimo, mas enquanto tiver alguém aqui na live, a gente tá junto aqui, fechou? Bom dia, Nirleia, Tainara, porque a parada aqui não é sobre a quantidade de pessoas, mas sim sobre quem verdadeiramente está aqui, está interagindo e está participando. E vamos nessa. Enquanto tiver uma pessoa aqui, a gente está aqui firme e forte. Fechou? Bom dia, Alan, Lídia, Gustavo. Bora. Bom dia, Cláudia. Cláudia é outra que está aqui com a gente todo dia praticamente, né, Cláudia? Vamos lá, né? Vamos começar? Bom dia, Gustavo. Vamos nessa, vamos lá. Hoje vai ter pouca gente. Seguinte, enquanto vocês, mesmo sendo pouca gente, ó, tem 5 pessoas ao vivo aqui agora. Pra mim isso aí não importa, fechou? A energia vai ser a mesma desde que a gente interaja, tá? Então, o que eu estiver falando que você entender, você pegou uma ideia, pegou uma chave, pegou um insight, manda aqui, comenta, anota, escreve, manda pergunta, manda crítica, vamos interagir, vamos trocar uma ideia, que aí vai ser quase que uma mentoria isso aqui, exclusiva para vocês, né? Vocês que estão aqui, poucas pessoas na live, fechou? Vamos lá, seguinte, hoje é dia 23, a gente vai para o nosso provérbio 23, fechou? Quando você se assentar para comer com o governador, leve bem em conta quem está diante de você. Encoste uma faca na sua própria garganta se você é glutão. Não cobice os pratos deliciosos que ele serve, porque essa comida é enganadora, tá? Primeira coisa, né? Uma coisa que eu já falei com vocês é que quando a gente está lendo aqui... bom dia, Daniela. Quando a gente está lendo alguma coisa na Bíblia e a gente não entende, quando é uma palavra complicada, uma palavra complexa, o que a gente vai fazer? A gente vai pesquisar no Google, a gente vai pesquisar o que significa aquela palavra. Primeira palavra que eu já pesquisei aqui é o que é a palavra glutão. Eu já imaginava o que era pelo nome, mas eu pesquisei assim, aqui glutão é o que come muito, com muita velocidade e veloz, tá? Esse menino é muito glutão, come demais e depois passa mal. Ou seja, glutão é uma pessoa que é gulosa, que come desesperadamente e tal. E tem alguns pontos, né? Primeira coisa é que isso é feio. Isso daqui, na verdade, é um hack de networking. Salomão tá te dando uma dica aqui de como você se portar diante de um governador aqui, o que ele tá trazendo. Porque o que acontece? A gente tá em 2023, ok? Hoje, a gente tem conhecimento para poder discernir muita coisa na nossa vida, né? Em muitas áreas da nossa vida. E hoje, obviamente, a gente tem mais educação do que as pessoas tinham provavelmente há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás, há 5000 anos atrás, na hora de sentar para poder comer. Então, esses dias aconteceu até um fato curioso. Eu fui fazer um curso presencial, que é um curso meu que chama Formação Rápida para Gestores de Tráfego. E aí tem um aluno meu, velho. Tem um aluno meu que é sem palavras para ele. Ele volta e meia, ele tá até aqui na live. O cara é ex-guardador de carro, ex-servente de pedreiro, e hoje ele vive 100% da internet. Ele já vende na internet e aí ele foi para poder aprender tráfego pago, porque ele desenvolve umas estratégias lá e ele vende no orgânico. E o cara é muito bom, o cara é excepcional no que ele faz. Por quê? O que é que eu gosto nele? Eu chego para ele e falo assim, Josélio, faz isso. Aí ele vai lá e faz. Josélio, faz aquilo. Ele vai lá e faz. Ele faz na mesma hora. Ele não tem negócio de, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, não. E aí, no primeiro dia de curso, que foi há 15 dias atrás, e amanhã vai ter o segundo dia desse curso, que é um curso presencial. E aí, no primeiro dia de curso, o que foi que aconteceu? No final do curso, ele chegou para
para mim e para o meu sócio, né? E ele conversou com a gente que ele estava meio preocupado, porque ele disse que ele come demais, ele não sabe segurar direito no talher e não sei o que. E ele disse que ficou muito preocupado com isso, em não comer demais e, tipo, não passar vergonha. Eu falei, pô, mano, isso aqui é bobagem, a gente não liga pra isso e tal, não sei o que. Mas ele tá certo. Isso aqui tá aqui, no versículo... Nos primeiros versículos aqui desse capítulo 23, que ele tá falando justamente de quê? De quando você estiver num ambiente, que é um ambiente onde você... aqui, no exemplo que o Salomão deu, ele tá falando de sentar com o governador. Mas se aplica 100% a esse caso, que é você vai fazer networking. Você vai estar num ambiente com outras pessoas, um ambiente empresarial, um ambiente de negócio, um ambiente diferente, um ambiente onde as pessoas não te conhecem. Você tem que saber se portar, você tem que saber se comportar. E aqui fala, inclusive, que a gente não pode cobiçar os pratos deliciosos, porque essa comida é enganadora. Se a gente for analisar o sentido, o duplo sentido de um versículo desse, Salomão pode estar se referindo também não só aos pratos da comida em si, mas a certas atitudes, a certas situações em que essas pessoas podem acabar te colocando, né? Porque tem muita gente que não sabe se posicionar, não sabe dizer não. E justamente por não saber dizer não, quando está na presença de outras pessoas, o que a outra pessoa disser vira verdade absoluta na sua vida e você vai lá e faz. Independente de você concordar com aquilo ou não, porque você nem pensa se você concorda ou não. Você só vai lá e faz. Então a gente precisa ter atenção em relação a essas coisas, porque tem coisas que as pessoas servem pra gente que parece ser um prato delicioso, mas no final das contas é uma coisa enganadora. Então a gente precisa ficar de olho e ficar ligado nisso daí. Versículo 4. Não se fatigue para ficar rico. Não aplique nisso a sua inteligência. Você quer pôr os seus olhos naquilo que não é nada? Porque certamente a riqueza criará asas como a águia que voa pelos céus. Isso aqui é interessante. Ontem eu fiz um vídeo falando sobre isso aqui, ó. Peguei esse insight ontem e eu achei isso aqui interessantíssimo. Eu desenhei uma cifra aqui na minha sandália, com a sandália nova, né? Que minha esposa até ficou, pô, você riscou o presente que eu te dei no dia dos namorados? Eu falei, risquei. Eu desenhei uma cifra aqui, por quê? Fiz até uma enquete lá no meu Instagram. Eu vi isso daqui como uma representação do dinheiro. Isso aqui é o dinheiro, tá? E por isso que eu desenhei essa cifra, obviamente. Isso aqui é o dinheiro. E o dinheiro, ele não é pra estar aqui. Alguém anda com a sandália aqui assim na cabeça? Não, né? A sandália anda onde? Anda debaixo dos pés, não é? A mesma coisa é o dinheiro. Vou botar aqui no meu pé. A mesma coisa é o dinheiro. O dinheiro ele não foi feito para estar acima das pessoas, mas sim abaixo. O dinheiro, eu falei no vídeo que ele é um ótimo escravo e um péssimo senhor. Por que o dinheiro é um péssimo senhor? Porque se você coloca o dinheiro como o Deus da sua vida, se você faz tudo por dinheiro, se 100% das atitudes que você faz, 100% dos relacionamentos que você quer ter, se tudo colocando o dinheiro como a prioridade da sua vida, você, ao invés de estar colocando o dinheiro abaixo dos seus pés, você está colocando o dinheiro aqui, ó, dinheiro na cabeça, o dinheiro acima de você e acima das outras pessoas. E quando você faz isso, isso é uma coisa que é muito negativa, é muito prejudicial para a sua vida e para as pessoas que estão ao seu redor. Por quê? Você deixa de ser humano. Isso é forte. Você deixa de ser humano. Por quê? A humanidade, ou seja, as outras pessoas, os seres humanos, as outras carnes ambulantes que existem por aí, igual a você, elas deixam de ter tanta importância. Por quê? Porque o dinheiro, você coloca mais importância do dinheiro. Eita! Você coloca mais importância no dinheiro do que nas pessoas. E isso é uma coisa que é muito negativa. E o que Salomão está dizendo para a gente aqui? Não se fatigue para ficar rico e não aplique nisso a sua inteligência. E aí parece meio contraditório, né? Porque em outros dias, em outros versículos, Salomão fala para a gente sobre prosperidade, sobre a gente deixar herança para os nossos filhos. Ele fala sobre a gente deixar herança para os filhos dos nossos filhos. Ou seja, uma herança grande, uma herança de longo prazo. Só que qual que é o negócio? É uma coisa que a gente sempre fala aqui, que é aonde está o seu coração. Dinheiro não é ruim. Dinheiro não é um problema. O problema é quando você coloca o dinheiro no lugar errado. O problema é quando você coloca o dinheiro aqui, ó. Aqui, ó. Quando o dinheiro está aqui. O dinheiro aqui, acima de você, acima das pessoas, é um problema. Mas o dinheiro abaixo dos seus pés, o dinheiro como seu escravo. O que é que eu quero dizer quando eu falo com o dinheiro sendo seu escravo?
O dinheiro sendo seu escravo porque o dinheiro precisa trabalhar para você. O dinheiro precisa se multiplicar. E a gente já falou sobre isso aqui há alguns dias. A riqueza de verdade, riqueza mesmo, em relação a construir patrimônio e crescer e tal na vida, não tá ligada a quanto você ganha. Por quê? Quando você ganha mais e você gasta mais, no final das contas você não vai para lugar nenhum. Você continua no mesmo lugar. Você não prospera verdadeiramente, você não evolui, você continua no mesmo lugar. Então, a riqueza mesmo de construção de patrimônio e etc., para mim o conceito de riqueza não é isso, tá? Riqueza para mim é viver uma vida em Deus, é viver uma vida... Peraí. Eita, a garganta travou aqui agora. A riqueza para mim é viver uma vida de princípios, é viver uma vida para minha família e tudo mais, enfim. A riqueza para mim não é isso, mas financeiramente falando de riqueza, a construção... Eita porra. Ai, ao vivo, hein? Voltou garganta, tudo bem, bora. Quando a gente fala de riqueza financeiramente falando, a riqueza ela só acontece a partir do momento que você constrói patrimônio, ok? E como é que você constrói patrimônio? Você fazendo o que você ganha se multiplicar. E aí que tá a parada. Se você ganha R$1.000 por mês hoje, quer ganhar 5 mil por mês, e quando você estiver ganhando 5 mil por mês, você quer só sair mais, viajar mais, morar num lugar mais caro, comprar coisas mais caras, no final das contas você vai continuar da mesma forma. Você não vai construir patrimônio, você não vai sair do aluguel, você não vai realizar o sonho de comprar a casa que você quer, você não vai realizar o sonho de comprar o carro que você quer. Por quê? Porque você troca esse sonho seu do futuro por algo de curto prazo. Você troca o que é do futuro pelo restaurante de hoje. Você troca o seu sonho do futuro pela viagem do final de semana, pela viagem de agora, por exemplo. Tem gente que, quando chega uma época como essa de agora, que é uma época de festividade, né, de São João, eu não sei de onde vocês são, fala aqui pra mim, de qual estado vocês são. Manda aí pra mim aqui nos comentários pra eu saber com quem que eu tô falando. Mas, pelo menos aqui na Bahia, o que que acontece? Essa festa do São João é uma coisa que é muito forte pra galera. E o que que acontece? O pessoal, quando entra nesse ritmo de festa, quando vai viajar para algum lugar e tal, a maioria das pessoas ela entra no modo trem sem freio, né? É um momento em que a pessoa olha assim e fala, que nada, eu tô viajando, vamos gastar mesmo e não sei o que e tal, já tô ruim, o negócio já tá difícil, eu não tô nem aí, só vai. Aí, ó, São Paulo, Floripa, o que que acontece? Vocês que são de fora. Aqui na Bahia... essa festividade que aí vocês chamam de festa junina, aqui é festa do São João, provavelmente vocês sabem ou não, enfim. E aqui é um negócio que é muito forte. E por que que hoje só tem 8 pessoas aqui na live? Porque eu tenho muita audiência que é daqui da Bahia. E a galera da Bahia não tá na live. Por quê? Porque a galera tá viajando, tá indo pra outros lugares e tudo mais. E o dia mesmo de São João, se eu não me engano, é quando? Eu acho que deve ser amanhã, né? São João. Deixa eu ver aqui. Data, é amanhã. É amanhã, porém a festividade, ela acontece hoje. Mas eu tô aqui todo dia. Eu tô aqui hoje, eu tô aqui amanhã, eu tô aqui todo dia. Porque pra mim, todo dia é segunda. Pra mim, tanto faz. Pra mim, todo dia é dia de fazer acontecer. A parada dos feriados é uma coisa que ela é criada, se você parar pra pensar. O que é um feriado? É uma coisa que a gente sempre conversa aqui, né? Sobre a gente questionar padrões. Se você parar para pensar, o que é um feriado? Um feriado é uma data comemorativa criada para comemorar algo em específico, ok? Só que o que é que acontece? A maioria dos feriados não tem necessariamente um motivo específico para terem sido criados, um motivo real, fora o que eu vou trazer para vocês. E a maioria dos feriados que a gente vê, eles são feriados criados pelo capitalismo para quê? Para fazer com que esses feriados aqueçam a economia. Por exemplo, Dia dos Namorados. Qual é a razão pelo qual o Dia dos Namorados é no dia 12 de junho, por exemplo? Qual é a razão pelo qual existe um Dia dos Namorados? Vocês já pararam para se questionar nisso? E não necessariamente tem um dia, não necessariamente tem um motivo para ser naquele dia. Mas por que essa data é criada? Essa data é criada para que a economia seja movimentada nessa época do ano. Por quê?
Quando chega em época de feriado, como eu já falei, a galera vira uma chavinha dentro da cabeça e a cabeça vira pro modo consumo. E vira pro modo consumo desenfreado, do tipo assim, eu tenho dinheiro ou não, não tô nem aí. É dia dos namorados, eu vou comprar um presente mesmo sem ter dinheiro. É a mesma coisa agora. Hoje é véspera de São João. E o pessoal viaja e aquela coisa toda que tem gente que, tipo assim, independente de ter dinheiro ou não, a pessoa vai olhar para os outros que estão viajando e tal, para os interiores, porque aqui é muito forte essa coisa do pessoal ir por interior. Ver as pessoas indo para os interiores e aí a pessoa fala assim, não, mas eu tenho que viajar. E às vezes a pessoa não tem condição de viajar e aí vai lá, viaja, entra 100% no modo consumo, gasta o que não pode, faz um monte de merda porque é feriado e aí a pessoa acha que tem que beber a ponto de ficar parecendo um cachorro de rua depois se arrastando e fazer, vira a chavinha na cabeça para o modo maluquice, né? O modo autodestruição. Então, o feriado ele tem a capacidade de fazer isso com as pessoas. Ele tem essa capacidade de mexer com a cabeça das pessoas. E os feriados eles são criados, essas festividades elas são criadas justamente para isso. Porque o feriado ele é algo que ele vai movimentar a academia, ó. É algo que vai movimentar a economia, entendeu? Então, por que Salomão está dizendo pra gente aqui, ó? Você quer pôr os seus olhos naquilo que não é nada, porque certamente a riqueza criará como asas e voará pelo céu. Aldo, por que uma hora ele fala pra gente deixar patrimônio pros filhos dos filhos e em outro momento ele fala pra que você quer pôr os seus olhos naquilo que não é nada? É porque a gente precisa interpretar o que Salomão tá querendo dizer pra gente aqui. Cada versículo que a gente lê, ele tem uma interpretação. E a Bíblia é muito sobre isso, é muito sobre interpretação de texto, porque tem muita coisa que vai estar em duplo sentido, tem coisas que você vai só enxergar o básico e não vai entender, se você não parar para fazer um estudo mesmo de verdade. Eu já mostrei isso aqui para vocês, eu tenho esse caderninho aqui, ó. Isso aqui é 100% de anotações dos meus estudos que eu faço da Bíblia. Por quê? Às vezes você lê uma coisa e não entende, quando você começa a anotar, quando você começa a puxar o sentido de cada palavra, aquilo vai fazer sentido. Então, você quer pôr seus olhos naquilo que não é nada? O que é pôr os olhos? É você colocar o seu foco dos seus olhos naquilo ali em específico. Por exemplo, isso aqui é uma caneca, ok? Eu tenho essa caneca, certo? Essa caneca tem utilidade? Tem. A caneca tem utilidade de eu beber café nela, ok? Então a caneca ela tem uma utilidade. A caneca não tem problema nenhum dela existir. Ok? E eu uso essa caneca. Ela me serve. Como? Ela me serve aqui, de boa, no lugar dela aqui parada. Eu boto no café aqui dentro. Eita, que hoje minha garganta tá que tá, viu? Essa caneca me serve como? Eu botando café aqui e bebendo café nela, ok? Qual que é o lance aqui? O problema não é eu ter essa caneca. O problema é eu fazer uma live olhando pra caneca o tempo todo aqui. Eu colocar meus olhos só nisso. Eu ter meus olhos fixados nisso daqui, ao invés de olhar para as outras coisas da minha vida. Isso é um problema. É exatamente o que Salomão está trazendo pra gente aqui em relação à riqueza. A gente não pode só pôr os olhos naquilo, ou ter aquilo como único foco da nossa vida. É algo que a gente pode ter, é algo que a gente pode usar, é algo que a gente pode usufruir, não tem problema nenhum. O problema é quando a gente só coloca os nossos olhos naquilo. E por que ele diz que isso não é nada? Sendo que em outro versículo, ele falou pra gente que a gente tem que deixar herança para os filhos dos nossos filhos. Uma herança para os filhos dos filhos é uma herança grande, é um patrimônio grande que você vai deixar, porque é algo para várias gerações. E aqui ele já está dizendo que não é nada. Por que ele está dizendo que não é nada? Porque a gente não tem que estar com os olhos fixados naquilo e ter aquilo como se fosse tudo na nossa vida. É importante você prosperar financeiramente? É importante, porque quando você prospera financeiramente, você se torna alguém livre. Você fica livre para poder tomar suas decisões, você fica livre para ter o controle da sua vida, você fica livre para não ter alguém controlando os seus dias, os seus horários e tudo mais. Você fica livre para poder ajudar as outras pessoas, ajudar quem você quer. Se você quiser ajudar projetos sociais, se você quiser plantar no reino, independente do que você quiser fazer, você tem liberdade para poder fazer porque você prosperou financeiramente. Mas se você não prospera financeiramente, você não pode fazer nada. Você vira um escravo, você fica preso. Você fica 100% preso. E tem certos empregos, hoje em dia,
que eles são como uma algema de ouro. É uma algema que tá te prendendo, mas é uma algema douradinha, bonitinha e tal. Por quê? Porque muitas vezes você tá ganhando bem naquilo ali que você tá fazendo. Relativamente bem, né? Você tá infeliz, você não gosta do que você faz, mas como você tá ganhando relativamente bem, você se mantém naquilo ali. E aquilo ali funciona como uma algema de ouro. É uma algema bonita, é uma algema interessante e tal, mas ela tá te mantendo preso e é algo que tá te segurando e tá fazendo com que você não continue prosperando e não indo para os próximos níveis. Então, a riqueza financeiramente falando é boa, não é ruim, desde que você saiba colocar ela no lugar dela, desde que você não tenha os olhos fixados somente naquilo ali e desde que você tenha discernimento que aquilo ali não é tudo na sua vida, mas é sim mais uma coisa na sua vida. Fechou? Tá fazendo sentido pra vocês? Fala aí pra mim nos comentários. Bora. Versículo 6. Não coma o pão do invejoso, nem cobice os seus pratos deliciosos. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele diz, coma e beba, mas não está sendo sincero. Você vomitará o bocado que comeu e terá desperdiçado as palavras amáveis que falou. Isso daqui agora tem mais sentido ainda de metáfora, tipo dos primeiros versículos aqui que a gente estava falando sobre pratos deliciosos, né? Alguém invejoso, alguém que não quer o bem das outras pessoas, é alguém que vai trazer algo como se fosse um prato delicioso, vai parecer que é algo interessante pra gente, mas no final das contas isso daqui vai ser algo que vai ser prejudicial na nossa vida. E isso fala muito sobre o ambiente, sobre as pessoas que a gente está, sobre com quem a gente se relaciona, sobre quem a gente dá intimidade para poder dar alguma opinião da nossa vida ou poder influenciar em alguma coisa na nossa vida. Eu, por exemplo, eu não sei quantas pessoas têm inveja de mim ou se existem pessoas que têm inveja de mim. Provavelmente deve ter, provavelmente deve existir, porque todo mundo que é livre, todo mundo que prospera, todo mundo que começa a viver uma vida diferente, as pessoas elas acabam tendo inveja daquilo ali. Mas o grande ponto eu nem sei, eu não tenho nem a possibilidade de cobiçar o prato do invejoso, como está dizendo aqui. Por quê? Porque eu sou muito fechado em relação a ambientes, eu sou muito fechado em relação a amizades. Aonde você estiver, vocês estão aqui na live, aonde você estiver, se que você me vê, pode falar comigo. Ah, pô, eu tava no shopping, eu te vi, fiquei com vergonha. Não, onde você estiver, pode vir falar comigo. Em evento, na rua, em qualquer lugar. Vem, troca ideia e tal, a gente vai bater um papo. Mas abertura sobre a vida pessoal, abertura sobre intimidade, eu tenho uma clareza muito grande sobre quem pode ter acesso a esse tipo de coisa da minha vida. Então, é sobre ambientes e sobre as pessoas que estão ao nosso redor e sobre quem a gente deixa entrar, né? Versículo 9. Não fale com o tolo, porque ele desprezará a sabedoria das suas palavras. Sempre, né? O sábio é alguém que sabe ouvir. O tolo é só tipo assim, eu já sei de tudo, não quero saber disso não. Não remova os marcos antigos, nem entre nos campos dos órfãos, porque o Redentor deles é forte e defenderá a causa deles contra você. Aplique o seu coração ao ensino e seus ouvidos às palavras do conhecimento. Muito bom. Não deixe a criança sem disciplina, porque se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Você a castigará com a vara e livrará a alma dela do inferno. Isso aqui é tipo um versículo que a gente leu ontem, se eu não me engano, né? Deixa eu ver aqui. Que era alguma coisa relacionada à criação de filhos e tal. E algo relacionado a tal da vara, que tem múltiplas interpretações. Tem pessoas que interpretam isso como a vara mesmo em relação a bater na criança. Tem gente que vê isso como uma punição mais dura, um castigo ou algo nesse sentido. Enfim, não vou entrar nesses méritos aqui, mas o fato é que nós, que somos pais e mães, a gente precisa ter posicionamento. A gente tem que ter posicionamento em tudo na nossa vida, na verdade, né? Bora, Gabriel, bom dia. A gente precisa ter posicionamento em tudo na nossa vida, mas tem certos pontos que são cruciais em relação ao que a gente vai verdadeiramente se posicionar ou não. E a criação de filhos, por exemplo, é um exemplo disso. Quem é pai, quem é mãe, não pode deixar filho tomar conta e fazer o que quiser ou viver do jeito que quiser. Não, por quê? Se a gente não disciplina uma criança, se a gente não ensina ela
o caminho que ela tem que andar. No final das contas, ela vai ser uma criança, ela vai se tornar uma pessoa tola no futuro, ela vai ser uma pessoa que não vai buscar sabedoria, não vai adquirir a sabedoria, e no final das contas você vai estar fazendo um desserviço para a vida do seu filho, porque a sua função quanto pai e mãe não é criar um filho, é treinar seu filho. O que é criar? Criar é você criar gado, criar galinha, que você pega um cercado, joga todo mundo lá dentro e larga lá, vivendo de qualquer forma, de qualquer jeito. E hoje, infelizmente, é o que mais acontece. Tem celular, tem computador, tem tablet que você dá para criança e toma, assiste aí, pronto e acabou. E não é assim. A gente precisa treinar as crianças para quê? Para que elas tenham discernimento para no futuro tomar as próprias decisões delas. Para que no futuro elas sejam pessoas que elas sejam autorresponsáveis com a vida dela. Que elas tenham responsabilidade em relação a fazer o que tem que ser feito. Responsabilidade para poder buscar sabedoria, para poder adquirir a sabedoria e saber constituir família e continuar levando isso para as próximas gerações. Então, a criação de filhos é uma coisa que exige muito forte da gente, um posicionamento de verdade, para que a gente saiba lidar com as situações e a gente faça coisas que às vezes são coisas que são chatas. Tem dia mesmo que às vezes eu preciso colocar minha filha num castigo, alguma coisa nesse sentido, que é chato. Só que ela tem que entender quem é que manda em casa. Ela tem que entender quem é que tem a presença de comando aqui, de quem é a palavra final. Tem dia que às vezes a gente tem que estar naquela situação onde eu não costumo bater nela, mas tem dia que a gente entra naquela situação assim que ela se estressa e grita e não sei o que, e eu tenho que botar aqui a presença e dizer, mostrar aqui, olha, olho no olho, olhar cara a cara e falar assim, ó, você é criança, quem manda aqui sou eu é que mando aqui. Não vem querer ficar com um negócio de revolta pra cima de mim, não, porque você é criança. Se coloque no seu lugar. Porque quem manda aqui nessa casa sou eu. Então, tipo, tem situações que a gente vai ter que estar nessa situação meio que um embate, né? Meio que um confronto ali, porque a criança vai testar a gente e vai querer... A partir do momento que a criança te testa uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ela vê que você dá brecha, ela vê que se ela chorar, você vai entregar tudo que ela quer, ela vê que se ela te apertar, você vai perder a cabeça ou alguma coisa do tipo, acaba sendo um jogo de manipulação. E a criança aprende a te manipular. Isso é muito forte. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Versículo 15. Meu filho, se o seu coração for sábio, também o meu coração se alegrará. O meu íntimo exultará quando seus lábios falarem coisas retas. Muito bom. Não tenha inveja dos pecadores. Pelo contrário, preserve no temor do Senhor todo o tempo. Porque certamente haverá um futuro, e sua esperança não será frustrada. Não tenha inveja dos pecadores, persevere no temor do Senhor todo o tempo. Porque certamente haverá um futuro e a sua esperança não será frustrada. Isso fala muito sobre o curto prazo, né? Sobre o longo prazo. Às vezes a gente vê a vida das pessoas, como a gente já falou várias vezes aqui, vida de pessoas que às vezes enriquecem rápido, né? Entre aspas, com certos negócios e não sei o quê. E às vezes são coisas que a gente olha para aquilo e a gente sabe que é errado. A gente sabe que tá indo contrário os nossos princípios e valores, mas ainda assim a gente vai lá e faz. Porque é uma coisa que a gente enxerga como a única possibilidade na nossa vida. Então, a gente não precisa ter inveja dessas coisas, porque vai haver um futuro e a nossa esperança não vai ser frustrada. Eu sei que hoje, se eu fizesse determinadas coisas dentro do mercado digital, eu faria muito, mas tipo, muito mais dinheiro do que o que eu faço hoje. Mas eu não ia estar em paz. Eu não ia estar bem comigo mesmo e olhar para aquilo e falar, pô, velho, sempre ia ter alguma coisa que ia estar me incomodando e que não ia me deixar em paz. E a minha paz, ela é superior a qualquer coisa, a qualquer ganho financeiro, a qualquer rendimento que eu possa ter. Porque para mim não faz sentido eu ganhar o mundo e ganhar tudo e não sei o que, e no final das contas eu olhar para dentro de mim e me ver vazio, sabe? Então, certamente haverá um futuro. Versículo 19. Escute, meu filho, seja sábio, guie o seu coração no caminho reto. Não se junte com os beberrões nem com os comilões, porque os beberrões e os comilões acabam na pobreza, e a sonolência os levará a vestir trapos. Mais uma vez falando sobre ambiente, né? Sobre ambiente, sobre ambiência, sobre a quem a gente é. O que acontece? Tem um ponto aqui que é interessante. A gente é uma coisa, ok? A gente tem um determinado tipo de comportamento, um determinado tipo de ações e tal. Mas em certos ambientes a gente é a mesma pessoa. Em certos ambientes que a gente tá se comportando da mesma forma que a gente se comporta quando não tem ninguém olhando. E se sim, o que é que te faz mudar em determinados ambientes?
Será que a necessidade de aprovação das outras pessoas é você querer que seu pai, que sua mãe, que seu tio ou aquele amigo te aprove quem você é, aprove a forma que você age? Será que é isso? Então, a gente precisa se atentar em relação ao ambiente que a gente está e a forma como a gente age em determinados ambientes, porque as pessoas que estão ao nosso redor e a forma como a gente age nesses ambientes com essas pessoas que estão ao nosso redor, isso é algo que impacta diretamente na nossa vida. Por quê? Se você muda de acordo com o ambiente, se você é alguém que muda completamente seu comportamento de acordo com o ambiente, é muito fácil te manipular, é só te mudar de ambiente. Então, a gente precisa ter posicionamento. Por exemplo, quando eu parei de beber, por exemplo, foi o que aconteceu. Eu sempre bebi, meu pai e meu irmão sempre beberam e tal. E tipo, quando eu decidi que eu ia parar de beber, foi uma decisão. Eu combinei com minha esposa e ela também bebia. Aí a gente pegou e falou, ó, acabou, a partir de agora a gente não bebe mais. Vamos deixar isso quieto e chega, acabou, beleza. O que é que começa a acontecer nesse momento? As pessoas que estão ao seu redor vão começar a fazer piadinha, né? Pai, meu irmão, naquela época, eles não entendiam o que estava acontecendo. E aí começaram. Ah, então é porque a religião não deixa. Eu não, velho, nem religião eu tenho nada a ver com isso não. É só porque pra mim não faz mais sentido. E daqui a pouco, porque você agora é pastor. Porque é assim, né? Você começa a ter um relacionamento com Deus, você ganha um rótulo automaticamente. Você ganha um rótulo de pastor. E quem é você quando tá nesse ambiente? Quem é você quando tá nesse tipo de situação? Você é alguém que se mantém firme no seu posicionamento? Ou você é alguém que se deixa levar por uma piadinha, por um comentário assim nesse sentido? Quem é você nesse ambiente? E isso fala muito sobre você, isso fala muito sobre a gente. Então, nesse tipo de coisa eu sempre me posicionei. É tipo você, quando quer começar a aparecer no Instagram, que às vezes você quer gravar, quer destravar a sua comunicação, você quer começar a gravar stories no Instagram, você quer começar a produzir conteúdo e fazer alguma coisa nesse sentido, aí o que acontece? O pessoal já começa, blogueirinho, virou blogueiro agora, né? Ah, não, isso aí tá ruim, você não leva jeito pra isso não. Aí o que você faz, na maioria das vezes? Você vai lá e desiste. Por quê? Porque você está deixando a aprovação das outras pessoas influenciar nas suas decisões. E as pessoas, elas fazem isso por quê? Porque ninguém está acostumado a ver mudança de verdade na vida das outras pessoas. As pessoas estão acostumadas a ver todo mundo viver a mesma vida pro resto da vida. Elas estão acostumadas a morar no mesmo lugar, no mesmo bairro, na mesma casa, conviver com as mesmas pessoas, que têm as mesmas atitudes, que às vezes são atitudes que são péssimas, são atitudes que degradam todo mundo que está ao redor, só que a pessoa já acostumou. Ela já acostumou, então pra ela, tipo, tá tudo bem. Ela viver naquele determinado ambiente, porque ele já estava acostumado. E eu mesmo, eu morava num lugar aqui em Salvador, um lugar chamado Águas Claras. É um lugar que é extremamente perigoso. Lá o bicho pega de verdade. Só que, tipo, pra mim já era normal. Eu morava num prédio de 3 andares, eu acho. Eu morava no primeiro andar. E aí tinha um fundo, assim, que dava pra uma favelona lá. E lá era tiro de madrugada e não sei o que, era assalto o tempo todo dia. E eu tava acostumado com aquilo. Pra mim aquilo era normal e pra mim, tipo assim, tava de boa. E tem um detalhe, eu achava que morar em certos lugares era caro. E aí aconteceu um problema lá, uma série de situações que eu nem vou... Não vou contar aqui na live, senão a gente vai passar 3 horas aqui falando sobre isso. E a gente precisou se mudar. A gente precisou se mudar e o nosso ambiente mudou completamente. Eu falo nosso porque eu morava com meus pais nessa época. Nosso ambiente mudou e a gente foi para um outro ambiente anos-luz melhor, infinitamente melhor, muito mais tranquilo, muito mais em paz. E a gente foi para esse ambiente e a gente gastava praticamente a mesma coisa de moradia. Era praticamente a mesma coisa, só que quando a gente morava nesse lugar de antes, a gente precisou ter um problema grande na nossa vida para poder se mexer, para poder se movimentar. E depois que eu saí de lá, eu comecei a olhar para lá e eu falei, meu Deus do céu, onde é que eu vivia? O lugar é um barril de pólvora. Então, tipo, às vezes a gente precisa sair do ambiente que a gente tá para poder visualizar a vida que a gente vivia. A gente precisa se afastar de certas pessoas para a gente observar de verdade quem são aquelas pessoas e se aquelas pessoas verdadeiramente querem o nosso bem. Ó, o Gabriel falou aqui, ó, principalmente os mais próximos, que não conseguem visualizar as mudanças e a evolução. Exatamente. Há algum tempo atrás, quem me via no Instagram, nunca na vida, nunca. Sabe o que é nunca? Nunca na vida essas pessoas imaginariam eu, por exemplo, fazendo uma live.
eu palestrando para 200, 300 pessoas em São Paulo. A maioria das pessoas que me conheceu há um tempo atrás, que me viu, que acompanhou o meu início na minha comunicação no Instagram, primeiro que a maioria das pessoas me criticava, né? Pô, velho, você não leva jeito pra isso não, deixa isso quieto e não sei o quê. E pra mim foi muito claro, o meu posicionamento era o seguinte, eu sempre fui de enxergar sempre o resultado final das coisas. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Na época eu destravei a comunicação por isso aqui, foi por dinheiro, tá? Então tá aqui, isso daqui é o resultado final, que era o que eu queria. Tá aqui, ok? E aí vão ter etapas e vão ter passo a passo para eu poder chegar aqui, nesse resultado final, beleza? Nessa época era o seguinte, eu queria isso. Aí eu caçava o quê? Caminhos que iam. Imagina aqui, ó, vamos fazer um negócio bem... Eu sou a xícara, ok? E isso aqui é o resultado final, que é o que eu quero. Existem vários caminhos que vão me trazer para cá. Tem um caminho daqui, tem um caminho de cá, tem um caminho para cá. Existem várias formas, vários caminhos e principalmente várias habilidades que vão fazer com que eu saia daqui para eu chegar aqui no resultado final, que é o resultado financeiro, que é o que eu quero, né? E aí nessa época eu percebi uma coisa. Eu percebi que... Bora, Pedro, vai ficar gravado assim. Todas as lives elas ficam gravadas no meu canal do YouTube, tá? Eu percebi que para eu chegar aqui, eu ia precisar adquirir algumas habilidades, ok? E uma das habilidades eu percebi que era a comunicação. Por quê? Porque eu não sabia falar em público, eu não sabia falar, tipo, numa roda de 5 pessoas, eu tinha muito bloqueio, muita crença negativa em relação à venda, em relação à autoimagem, eu me achava inferior, eu me sentia inferior, então eu acabava que eu não sabia me vender, de certa forma, era muita coisa envolvida ao mesmo tempo. E aí juntava com a necessidade de aprovação e tal, enfim. Eu percebi o seguinte, se eu queria o resultado final, que era a grana naquele sentido, e uma das habilidades era a comunicação, o porquê que a comunicação ia me levar àquilo? Por quê? Quando você aprende a se comunicar, você gera visibilidade para você. A partir do momento que você gera visibilidade para você, você gera network, network gera negócio, que negócio gera dinheiro. Então, eu tinha muito claro para mim o seguinte, eu sabia onde era que eu queria chegar, qual era o resultado final, e eu sabia que a comunicação era uma das habilidades que ia me levar até lá. A mesma coisa nessa época era o tráfego pago. Eu olhei para aquilo e falei assim, pô, velho, uma coisa que tem em comum em todos os negócios na internet, todos os negócios que são grandes, é tráfego pago. Todo negócio grande na internet tem que ter tráfego pago. Todo negócio físico também hoje em dia tem que ter tráfego pago. E aí eu olhei para aquilo e na época eu achava tráfego um bicho de 7 cabeças, até porque os professores que eu tinha na época não eram professores tão didáticos como eu sou, tá? Sem falsa modéstia, sem querer me exaltar, na verdade, né? Mas eu tenho uma didática que eu desenvolvi justamente por quê? Porque no começo, quando eu estava aprendendo, eu sofria muito. Porque os caras falavam de uma forma muito técnica, era um negócio muito complexo, eu não conseguia entender, eu não sabia pra onde é que ia. E às vezes eu ia assistir uma aula, era uma aula de 1 hora por uma coisa aleatória. Teve um cara mesmo que eu tava aprendendo drop numa época, quando eu tava começando na internet, foi a primeira mentoria que eu comprei. Eu comprei uma mentoria de drop, a mentoria foi uma merda, era uma bagunça e tal. E, por exemplo, pra me ensinar o que é pixel do Facebook, que no meu curso, deixa eu ver, no meu treinamento, em quanto tempo eu ensino isso? Provavelmente a aula do meu treinamento deve ter, sei lá, uns 5 minutos ensinando o que é pixel. Pra quem não sabe, não entende nada de tráfego, não importa necessariamente aqui pra vocês o que é pixel, mas é só pra eu exemplificar pra vocês. O cara me botou pra assistir uma live de 1 hora. 1 hora o cara me botou pra assistir uma live pra eu entender o que é pixel. Sendo que, quando você vem aqui na minha aula... Cadê? Instalação do pixel... Minha aula sobre pixel tem 2 minutos. 2 minutos, a minha aula, a aula que eu gravei no meu treinamento. E na época que eu tava aprendendo, o cara me botou pra assistir uma live de 1 hora só pra entender algo que eu expliquei aqui em 2 minutos. Então, tipo, eu comecei a ensinar justamente por isso, porque eu olhei assim e falei, não, velho, não. Eu aprendi de um jeito que foi um jeito difícil, porque a galera não tinha clareza em relação a passar informação, e eu comecei a ensinar justamente por esse motivo. Então, pra gente recapitular, existem habilidades que vão te levar ao resultado que você quer. Fechou? Existem habilidades. E cada habilidade nova que você vai precisar adquirir vai doer.
Vai doer, vai dar trabalho, você vai ter que se esforçar, você vai ter que ouvir piadinha das pessoas que estão ao seu redor, você vai ter que abrir mão de algo. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa e tá tudo bem. No meu exemplo aqui, eu já citei duas, mas foram várias. As duas habilidades, no meu caso, foram comunicação e tráfego pago. Eu olhei e falei, pô, velho, eu vou precisar aprender a me comunicar melhor. E detalhe, quando eu aprendi a me comunicar melhor, eu melhorei meu relacionamento. Eu melhorei minhas amizades. Por quê? O que é que acontecia muito na minha vida? Era aquela coisa do tipo assim, ó, por exemplo, você vai sair com alguém. Vai sair você e um amigo ou uma amiga. Você vai sair você e um amigo. E aí vocês vão se encontrar em algum lugar. E aí primeiro vocês combinaram uma coisa, aí depois vocês mudaram. Aí depois aí gerou um ruído ali na comunicação e ninguém perguntou para o outro se vocês iam para o primeiro destino, para o segundo destino. Quando você vai ver, você foi para o primeiro destino, aí liga para a pessoa e fala assim, pô, cadê você? Aí outra pessoa, não, eu tô em outro lugar. Aí lá vai você se deslocar de um lugar para o outro. O que acontece? Todas essas coisinhas pequenas, elas acontecem por causa de ruído na comunicação. Às vezes você está brigando com o cônjuge ou está tendo certas situações que são desagradáveis por uma falta de comunicação, por falta de clareza na comunicação. Então, tem habilidades que você adquire que às vezes parece que são habilidades só para você desenvolver alguma coisa na internet, mas são coisas que vão influenciar e impactar diretamente na sua vida. E o impacto que isso gera na sua vida é uma coisa que você, na maioria das vezes, você nem tem noção. Você nem tem noção do impacto que isso vai gerar na sua vida. Há anos atrás, quando eu não tava nem aí para negócio de Bíblia, de não sei o que, e nada, eu queria só ganhar dinheiro mesmo e pronto. Era só ganhar dinheiro e fodam-se todas as outras pessoas e todo o resto, eu não tava nem aí. Era a única coisa que eu queria, era ganhar dinheiro, só. Nessa época, jamais, nunca, never, nunca na minha vida que eu ia imaginar que eu ia desenvolver minha comunicação, eu ia ler a Bíblia e eu ia fazer uma live pegando ensinamentos de dentro da Bíblia e levando pra galera. Pelo amor de Deus, quando que na minha vida eu ia imaginar uma coisa dessa? Nunca. Então, tem coisas no nosso processo que a gente precisa começar a viver o processo para que a gente enxergue o próximo passo. Isso é visão progressiva. Por exemplo, semana que vem eu vou viajar para Maceió para um evento presencial, onde nesse evento eu vou palestrar. E aí, o que acontece? Se eu for viajar de noite, o farol do meu carro ele não vai iluminar a estrada inteira daqui para Maceió. E nem tem como eu ver a estrada inteira, porque a estrada tem curva, sobe e desce e tal. Mas o meu farol não vai iluminar a estrada inteira. Meu farol não vai iluminar 50 quilômetros, 1 quilômetro. Meu farol não vai iluminar 500 metros. Meu farol vai iluminar 50, 60, 70 metros de cada vez. Porque conforme eu vou andando, conforme eu vou caminhando, o farol vai iluminando, aí eu começo a enxergar quais são os próximos passos, as próximas curvas, e de acordo com que o farol vai iluminando e eu vou andando, eu vou seguindo o caminho, eu vou seguindo a estrada. E qual que é o problema de 99% de vocês que querem ter um resultado diferente na vida, quer desenvolver uma habilidade? Você quer estar saindo de casa agora e você já quer ver a estrada inteira. Você quer ver tudo já. Você quer ter a visão de todos os caminhos, todas as curvas e tal. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. E quando você tem a clareza disso, quando você tem essa mentalidade de enxergar as coisas como elas são e não como você queria que fosse, você começa a ter uma mentalidade muito mais antifrágil. Em relação a, tipo assim, agir independente de qualquer coisa. Ah, beleza, é assim? Beleza. Eu vou me lascar no meio do caminho? Vou, mas vamos nessa. Não importa. Eu vou ter dificuldade? Eu vou, mas eu vou pra cima. Por quê? Porque eu sei do resultado que eu quero ter, eu sei do impacto que eu quero gerar. E o gerar impacto não é na sociedade, não é propósito, não. É impacto na sua casa. Impacto na sua casa a ponto de você poder não ter mais essa escravidão que a maioria de vocês deve viver. Que é a escravidão de você não poder sair para onde você quer, fazer o que você quer, para quem é pai ou para quem é mãe, não poder colocar seu filho na escola que você quer, você não poder dar o presente que você quer. Isso é uma escravidão. E a gente precisa justamente adquirir a sabedoria. Por quê? Porque adquirindo a sabedoria, principalmente essa que está aqui, e é como eu já falei para vocês, eu não estou aqui para ficar pregando e não sei o que, e dizer isso. Não. O livro de Provérbios, ele é um livro de desenvolvimento pessoal. A maioria dos livros que foram escritos de desenvolvimento pessoal, eles são tirados do livro de Provérbios.
Vários livros de Napoleão Hill, eles são tirados exclusivamente daqui. O cara extrai o conhecimento daqui, ele extrai a sabedoria principal daqui. O que ele faz? Ele modela de acordo com a necessidade, com a linguagem que vai ficar mais simples, mais fácil. E aí ele vende aquilo ali. Então muitas das coisas que vocês leem no livro saíram daqui. Saíram da sabedoria do que tem aqui dentro. E isso daqui é um primeiro passo, é uma porta de entrada. Começa lendo isso aqui, porque isso é um livro de desenvolvimento pessoal que vai te ajudar a evoluir em basicamente todas as áreas da sua vida. Ok? Vamos para o versículo 22 aqui. Escute seu pai que o gerou e não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade, não a venda. Compre a sabedoria, a instrução e o entendimento. O pai de um justo fica muito feliz. E quem gerar um filho sábio terá nele a sua alegria. Dê essa alegria ao seu pai e à sua mãe, que se encha de felicidade aquela que o deu à luz. A honrar nossos pais está muito ligado, né? A gente crescer e a gente parar de dar preocupação. Pai e mãe sempre vão se preocupar com os filhos, isso é óbvio. Minha mãe, óbvio, quer meu bem, mas não é aquela preocupação de, tipo assim, pô, Aldo vai fazer besteira. Não, é uma preocupação de, tipo assim, de querer o bem. E a gente precisa justamente saber trazer isso para os nossos pais, né? E a gente honrar eles com o esforço que eles tiveram para poder criar a gente. Porque por mais que tem muito padrão negativo na nossa vida, que seja a herança dos nossos pais, que são coisas que a gente aprendeu com eles, mas eles estavam dando o melhor que eles tinham pra gente. Isso é forte, porque às vezes a gente começa a se desenvolver e tal, e a gente começa a olhar pros nossos pais como tipo assim, meio de qualquer jeito, né? E a gente precisa saber honrar nossos pais. E a gente precisa continuar adquirindo sabedoria, continuar adquirindo entendimento para quê? Para que a gente crie os nossos filhos no mesmo caminho. E que os nossos filhos, depois, quando eles olhem para trás, eles olhem para a gente e vejam pessoas dignas de serem honradas, como está dizendo aqui, né? Meu filho, preste bem atenção no que eu digo, e que seus olhos se agradem dos meus caminhos. Pois uma prostituta é como uma cova profunda, e a mulher estranha é como um poço estreito. Como assaltante, ela fica à espreita e multiplica entre os homens os infiéis. Pesado isso aqui, viu? Uma prostituta é como uma cova profunda. É a morte. Versículo 29. Para quem são os ais? Para quem são os pesares? Para quem são as rixas? Para quem são as queixas? Para quem são os ferimentos sem motivos? E para quem são os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhe para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e desce suavemente, pois no fim morderá como uma cobra e picará como a víbora. Os seus olhos verão coisas esquisitas e o seu coração levará a dizer coisas perversas. A gente fala sobre isso aqui praticamente todo dia, né? Você será como que se deita no meio do mar e como que se deita no alto do mastro do navio. Você dirá... isso aqui é a continuação, né? Você dirá, fui espancado, mas não doeu. Bateram em mim, mas eu não senti nada. Quando vou despertar? Então, voltarei a beber. É tenso. Vou ensinar uma parada pra vocês, que é uma coisa que eu comecei a levar pra minha vida, tá? Existe um teste que eu faço pra várias situações do meu dia a dia. Que a primeira coisa vai vir justamente do questionamento, né? A gente já conversou sobre isso aqui algumas vezes, que a gente precisa aprender a questionar alguns padrões na nossa vida, alguns padrões que acontecem com a gente. E o que eu quero dizer com questionar padrões? É você parar para pensar no motivo pelo qual você faz o que você faz. Por exemplo, você faz uma faculdade de alguma coisa. Beleza, analisa por que você faz o que você faz. É o que você quer? É o que você gosta? Ou você está fazendo porque você enxerga como único caminho? Sei lá, as pessoas que estão ao seu redor, seus amigos, seu cônjuge, namorado e namorada e tal. Por que essas pessoas estão ao seu redor? Começa a se questionar em relação a essas coisas. Então, o questionamento é uma coisa que ela é positiva. Porque a partir do momento que você começa a se questionar, você começa a enxergar coisas que antes você não estava enxergando. Ok? E qual que é a parada? Eu faço uma coisa que eu chamo de teste lógico. Teste lógico, ok? O que é o teste lógico? Por exemplo, você tá na rua e alguém te ofende. Sei lá, você fechou alguém no trânsito e tal, e o cara vai lá, pô, você é um filho de uma... Você faz o teste lógico. Você olha assim e fala, vamos deixar mais bonito, né? O cara te chama de filho de uma prostituta.
Como é que é o teste lógico? Você para assim e analisa. Eu sou filho de uma prostituta? Aí você olha e fala, pô, não sou. Beleza, então tá tudo bem. Minha mãe não é, então tá tudo certo. Ou então, se você é, o cara tá falando a verdade. E também tá tudo bem. É um exemplo que isso aqui aconteceu na verdade. De verdade isso daqui. Um aluno meu que é policial, isso aconteceu com ele uma vez. O teste lógico, ele consiste basicamente em a gente se fazer perguntas em relação a situações do nosso dia a dia, como eu falei aqui, é sobre questionamentos. Então, por exemplo, o cara te ofendeu, você para e pensa, essa ofensa faz sentido? Se sim, por que faz sentido? Você vai pesquisar. Eu já dei um exemplo aqui em outras lives, que um dia minha esposa disse que eu era arrogante e as pessoas também me achavam arrogante. Eu fiz um teste lógico, eu olhei e falei, velho, faz sentido? Se não fizesse sentido, deixa lá. Mas fez sentido. Eu fui pesquisar o que era arrogância. Eu olhei, o que é alguém arrogante. Eu fui pesquisar e eu vi que realmente eu era arrogante. E se eu sou, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso tratar isso em mim. E isso veio justamente a partir do teste lógico. Então, tudo que você for fazer no seu dia a dia, faz uma pergunta para si mesmo. Vê se aquilo primeiro faz sentido ou não. Por quê? A intenção disso é você começar a usar a lógica e a razão ao invés de só usar a emoção o tempo todo. Pessoas que só vivem no lado da emoção, elas são pessoas que elas são facilmente manipuladas. Nós, seres humanos, somos seres emotivos. A gente tem emoções, a gente precisa aprender a gerenciar essas nossas emoções. Mas a gente precisa aprender também a questionar. Para quê? Para que a gente aprenda a colocar a emoção no momento certo, na hora certa, e não o tempo todo. Isso vai fazer com que você economize muito estresse na sua vida, vai fazer com que você comece a economizar de passar muita raiva, vai fazer com que você aprenda a questionar certas coisas. Por exemplo, já teve dias que eu trabalhei e eu deixei de estar com a minha família e eu trabalhei, certo? Às vezes dia de domingo e tal. E é como eu já falei, pra mim, feriado ou final de semana, meio que tanto faz, eu não tô nem aí. O dia, se for pra, por exemplo, hoje é feriado, se for pra eu trabalhar hoje, pra mim tá tudo bem. Assim como, pra mim também tá tudo bem se numa segunda-feira eu olhar assim e falar, não vou fazer nada hoje não, vou curtir com a minha família e vou ficar de boa. Então pra mim tanto faz o dia, porque todo dia pra mim é dia de fazer qualquer coisa. Pra algumas pessoas, as pessoas têm uma chavinha mental de que, tipo assim, é feriado, então eu não posso trabalhar, eu não posso estudar, eu não posso fazer nada. Isso é a mentalidade de pessoas que são improdutivas, né? Imagina se o seu coração fosse igual a você. Se o seu coração falasse assim, hoje é feriado, eu não vou trabalhar não. Pronto. Bastava seu coração ficar parado 10, 15 minutos aí e já era. Então, a gente precisa aprender a questionar certos padrões, certos comportamentos do que a gente faz no nosso dia a dia, da forma como a gente vive. Para quê? Porque questionando isso, a gente vai começar a agir de uma forma mais lógica, de uma forma mais racional e, consequentemente, de uma forma mais sábia. A gente vai aprender a ouvir mais, a gente vai aprender a fazer mais perguntas. Qual que é a intenção de fazer pergunta? Quando você faz pergunta, você entende a intenção da outra pessoa. E quando você entende a intenção da outra pessoa, você vai fazer um teste lógico. Por exemplo, você começou a brigar com sua esposa por algum motivo que às vezes nem você sabe qual é e nem ela sabe qual é. E aí você faz um teste lógico. O que é o teste lógico? É você olhar e falar assim, qual é o motivo pelo qual a gente está fazendo isso? O motivo é tal, beleza. O motivo é esse. A melhor forma de resolver isso é assim? É agora? Sim ou não? Se sim, continua. Se não, não. E quando a gente começa a se fazer essas perguntas, a gente começa a buscar a lógica por trás de cada situação e não só buscar, e não só explodir como alguém que é facilmente manipulado. Quando a gente começa a agir dessa forma, a gente começa a ter muito mais sabedoria nos nossos relacionamentos, na nossa vida, no nosso trabalho e tudo mais. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Hoje e amanhã, né, basicamente é feriado, a gente está em época de feriadão aí, principalmente para quem é do Nordeste, mais ainda para quem é da Bahia. São João é algo que é muito forte, mas todo dia eu vou estar aqui, fechou? Todo dia, 6h06, independente de, hoje é feriado. Eu mesmo, ontem eu fui dormir, era meia-noite, se eu não me engano, e todo dia eu tava dormindo 10 horas, 10h30 e tal. Ontem eu fui dormir, era meia-noite praticamente, hoje eu acordei cansado, mas eu tô aqui com vocês, e todo dia eu vou estar aqui, porque compromisso é compromisso. Se eu me comprometi a fazer live todos os dias, 30 dias ininterruptos, eu vou fazer a live 30 dias ininterruptos. Então, tô aqui à disposição. E enquanto tiver uma pessoa aqui na live,
uma pessoa que verdadeiramente esteja aqui interagindo, fluindo e que queira estar aqui para poder aprender, eu vou estar aqui trocando essa ideia com vocês. Fechou? A gravação dessa live vai ficar salva lá no meu canal do YouTube. Você vai lá no YouTube, pesquisa Aldo Rosendo. Lá no meu canal tem a gravação das outras lives que a gente fez e tem os episódios do meu podcast, que é o Exponencial Podcast. E é isso. Vou encerrar essa live por aqui. Eu acho que eu vou dormir agora de novo. Tô morrendo de fome, eu vou comer primeiro, na verdade. E é isso. Parabéns pela decisão de vocês estarem aqui em pleno feriado, vocês estarem aqui buscando sabedoria, buscando adquirir conhecimento, e saibam que eu tô aqui, fechou? Amanhã, 6h06, tamo aqui junto, valeu? Tamo junto, galera, até mais.